Então vamos comentar aí sobre as principais notícias de tecnologia dos últimos dias. Vamos falar também sobre o Story Diffusion, que é um novo modelo para geração de imagens e vídeo e que permite manter um contexto, gerar imagens com a mesma pessoa. Algo que sempre foi difícil na geração de imagens com esses modelos de IA. Vamos falar também sobre o X, o antigo Twitter, que lançou sua funcionalidade de Stories, utilizando também inteligência artificial por trás. E essa ideia vocês já viram por aqui. E vamos falar também sobre o futuro da exploração espacial. Pode ser que esses modelos de LLM vão mudar a forma como nós seres humanos interagimos com o universo. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, e agora surgiu um modelo novo, chamado de Story Diffusion, que permite a consistência na geração de imagens e vídeo entre diversos prompts. Um dos grandes problemas nesses modelos de IA para geração de imagem era que cada vez que você pedia para o modelo gerar alguma imagem, vinha um pouco diferente da anterior, principalmente em relação aos personagens. Era difícil manter a consistência, de um mesmo personagem entre uma imagem e outra. E agora é possível, por exemplo, gerar várias imagens em separado, como na construção de uma história em quadrinho, por exemplo, onde os personagens são os mesmos entre as imagens. E até a própria história mantém uma lógica. É possível usar uma imagem de referência, por exemplo, e todas as imagens geradas vão manter uma mesma consistência. E isso serve também para vídeos. Você pode pegar um vídeo de referência, uma imagem de referência, e o modelo vai criar outros vídeos, outras imagens consistentes com aquela fonte que você mandou. Nesse vídeo aqui, por exemplo, a gente sabe que ele veio do Sora da OpenAI. Mas aqui criaram um outro vídeo com referência a esse do Sora, com essa pessoa aqui fazendo outros movimentos. E esse exemplo aqui ilustra isso muito bem. A gente consegue gerar a imagem de um homem asiático e colocar o cara fazendo diversas coisas. E é sempre a mesma pessoa. Manter uma consistência entre as imagens. Então, finalmente, o problema de gerar histórias em quadrinho usando IA foi superado. Agora é possível fazer isso. Bom, e o X, antigo Twitter, lançou uma nova funcionalidade chamada de Stories, que é basicamente um resumo de notícias utilizando o Grok AI. Então, dentro ali da plataforma do X, se você vai ali em explorar, vão ter algumas notícias ali que você vai selecionar e tem um resumo dessa notícia. E esse resumo foi escrito pelo Grok. Como ele diz aqui, esse aqui é um resumo dos posts no X, que foi escrito pelo Grok, mas que ele pode cometer erros. E isso é bem interessante, porque alguns meses atrás eu já tinha mostrado essa ideia aqui. Sim, o nosso site, o argonalist.com, o site aqui do canal, basicamente, é exatamente isso. Foi um sistema que eu criei utilizando a API da OpenAI para gerar notícias de tecnologia, onde o texto disso daqui é gerado com modelos de LLM, no caso o GPT-4. Então algumas notícias o algoritmo escreve aqui um resumo, linkando a fonte, e outras ele só coloca o resumo da notícia e quando clica aqui ele vai para a fonte diretamente. E é basicamente isso que agora vai existir dentro do Twitter. Então o Elon Musk roubou a minha ideia. Mas enfim. Bom, alguns vídeos atrás eu tinha comentado sobre o Rabbit R1. Que o código-fonte do negócio tinha vazado na internet. E bom, a galera começou a explorar aquele código-fonte que vazou e descobriram que, na verdade, o Rabbit R1 seria um aplicativo de Android. Sim, o negócio rodando dentro daquele pequeno equipamento laranja é no fundo um aplicativo de Android, que poderia muito bem estar rodando dentro de um celular, não precisaria estar rodando dentro daquele negócio em específico. Então isso é um tanto irônico, Porque muita gente falou que esse tipo de dispositivo não precisaria existir, porque poderia estar rodando dentro de um celular, que é algo que a gente já carrega no nosso bolso. E daí a gente descobre que o Rabbit R1 é na verdade um aplicativo rodando no Android. Mas assim, acho que o grande lance desse tipo de dispositivo é testar se um outro dispositivo, diferente de um celular, teria demanda pelas pessoas. Porque assim, por mais que os celulares sejam extremamente úteis, a gente consegue fazer tudo aqui dentro, não é de fato um equipamento tão inteligente. Coisas básicas, às vezes você fica ali nas configurações tentando encontrar um negócio e não encontra. Fora que todas as inteligências artificiais desses telefones são muito ruins, como a Siri ou o próprio OK Google. Então esses dispositivos estão tentando explorar se é possível criar uma coisa diferente. Essa talvez seja a grande utilidade deles. Mas por enquanto, como a gente viu aqui, é apenas um aplicativo dentro do Android em um formato diferente. E isso é meio broxante. Bom, e agora tá tendo uma discussão aí bem profunda sobre o uso de IA no espaço. O Andrew Carpenter, que é um cientista de dados aí bem famoso nesse meio, que trabalhava até recentemente na OpenAI, na construção do próprio ChatGPT, ele comentou que esses modelos de chatbots, de IA como o ChatGPT, poderia ser utilizado para mandar mensagens interestelares para civilizações alienígenas. Sim, da mesma forma que nos anos 70 e 80 mandaram a Voyager para o espaço, e que é o objeto criado pelo ser humano que está mais longe da Terra, e lá dentro tinha aqueles discos de ouro com informações sobre a nossa civilização. Mas definitivamente, 40 anos depois aí, mais ou menos, do lançamento da Voyager, a gente já tem tecnologias muito mais avançadas para contar a história da humanidade. E pode ser que esses modelos de LLM
sejam o caminho. Só que o próprio Carpenter diz que isso tem riscos, né? Do que é conhecido como o problema dos 3 corpos, onde uma civilização extraterrestre pode interceptar a mensagem e lançar uma invasão à Terra. Então isso é uma coisa muito louca, né? De que muito provavelmente no futuro a humanidade vai meio que se tornando esses modelos de LLM. Porque afinal esses modelos é um grande resumo de tudo que há na internet sobre nós, condensado em um arquivo de poucos gigas de tamanho, onde praticamente todo o conhecimento digital da humanidade está ali dentro. E assim, talvez não faça sentido algum isso que eu vou falar agora para muita gente, mas essa notícia me lembrou esse post aqui, Hyperbitcoinization, do Daniel Kraves, publicado em 2014, que não tem nada a ver sobre exploração espacial, mas aqui embaixo ele colocou essa imagem aqui, que tinha esse cientista meio maluco falando: "My body, it's actually turning into Bitcoin." O meu corpo está se transformando em uma Bitcoin. Meio que representando que quanto mais você estuda esse tema, mais você vai se transformando nesse negócio. A pessoa começa a ler sobre Bitcoin e de repente ela tá com o patrimônio inteiro dela nesse ativo. E porque no fundo, tanto a imagem ali do post sobre Bitcoin, quanto essa imagem aqui, "My body, it's actually turning into AI." É um pouco como eu me sinto, pelo menos. Que a gente começa a usar essas tecnologias e quando a gente vê, a gente tá meio que integrado com elas. Quantos de nós utilizamos aí o ChatGPT diariamente e já não conseguiríamos viver sem o negócio? Felizmente ou infelizmente. Então é como se essas tecnologias fossem se integrando na nossa vida e a gente acaba se transformando nelas. Então talvez mandar naves pro espaço com uma LLM ali dentro, representando a humanidade, não seja algo tão absurdo assim. Porque é isso que nós estamos nos transformando.